Apresentações. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana Machado, eu sou geriatra e sou presidente da FFN Brasil. É com grande prazer que damos início ao segundo e último dia do nosso encontro da América Latina. Nesta plenária, nós iremos discutir o terceiro pilar da FFN, que é a prevenção secundária da fratura osteoporótica. A prevenção secundária, ela aborda o paciente que já sofreu uma fratura por fragilidade, que será avaliado e tratado para diminuir o risco de uma próxima fratura. Abordaremos a estratégia do Fracture Liaison Service, mais conhecido como FLS. Eu iniciarei considerando o racional para o FLS. A minha colega, a doutora Andréia, nos falará sobre como iniciar um FLS. E após o Dr. Cassim, ele irá nos apresentar os critérios de avaliação de um FLS. A sessão de perguntas, ela será após a terceira palestra e é só clicar num link que surgirá na tela com uma mudança de ambiente virtual. As perguntas deverão ser realizadas pela função chat no privativo, diretamente para a doutora Geraldine Altamar, que é a co-chair dessa sessão. Ela irá fazer uma síntese das questões e o Dr. Gustavo Pineda, que é o chair dessa sessão, discutirá, então, com os apresentadores a seguir. Por último, nesse evento internacional, nós optamos pela possibilidade da interação em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Esperamos que, não obstante alguma dificuldade ocorra, que essa seja uma experiência muito rica e feliz para todos nós. Eu irei agora, então, compartilhar para prosseguir, então. Ok. Como consequência do rápido envelhecimento da população global, haverá um aumento dramático no número de pessoas que vivem com doenças crônicas relacionadas à idade. Esse gráfico representa a projeção da população mundial nas décadas iniciais desse século. A população idosa, aqui representada pela linha azul, sofrerá um aumento de mais de 3 vezes, o que não ocorrerá com outras faixas etárias. Esse envelhecimento está ocorrendo de forma mais acentuada desde 2015, em especial na América Latina e na Ásia, que aqui são representados pelas linhas amarela e verde, onde observamos uma maior inclinação das curvas ao redor de 2015, quando comparadas com outras regiões do globo. E nesse contexto, a osteoporose e as fraturas por fragilidade, em especial a fratura de fêmur, vem sofrendo um aumento expressivo entre os idosos. As regiões da América Latina e da Ásia serão as mais afetadas, com projeções de aumento da ordem de 700% entre 1990 e 2050 na América Latina. Portanto, estratégias preventivas são fundamentais. E, compreendendo a dimensão do problema, nós podemos propor estratégias para mitigar o ônus da fratura por fragilidade no mundo, considerando a demanda e os recursos de cada local. Além do envelhecimento populacional e do aumento da incidência de fraturas por fragilidade, é importante resgatarmos pontos-chave para melhor compreensão da necessidade do FLS. É bem descrito que após a primeira fratura, também chamada de fratura índex ou fratura sentinela, o risco de uma nova fratura aumenta em várias vezes. Portanto, aqui se estabelece um ciclo da fratura. Fratura leva a fratura. Temos um outro item importante, que é a alta morbimortalidade associada às fraturas por fragilidade, em especial a fratura do fêmur, onde a mortalidade no primeiro ano após a fratura pode exceder os 30%. Temos ainda que essa é uma
doença extremamente dispendiosa para o sistema de saúde, onde o gasto anual com fraturas de fêmur é maior que a soma de gastos com infarto, AVC e neoplasia de mama. Não obstante os inúmeros pontos preocupantes que ressaltamos e relatamos, a boa notícia é que uma abordagem de fratura sentinela com tratamento adequado pode diminuir de maneira significativa a incidência de uma nova fratura, chegando a mais de 50% de redução em fraturas vertebrais e até 40% em fraturas não vertebrais. No cenário atual, o sistema de saúde não irá absorver essa demanda, a não ser que façamos algo. Nesses estudos, nós observamos que quase metade dos pacientes com fratura de fêmur já haviam sofrido uma fratura sentinela e apenas uma pequena porcentagem foi avaliada ou recebeu tratamento adequado para diminuir o risco de uma nova fratura. Temos aqui, portanto, um grande gap, com pacientes com alta prevalência de fratura e a maioria sem tratamento. No contexto atual, esse desconhecimento é de extrema gravidade. Não se justifica que indivíduos com um evento prévio ou de alto risco sejam privados de tratamento eficaz e seguro para a prevenção da segunda fratura. A maioria das refraturas acontecem após o primeiro ano da fratura index, da fratura sentinela. Vários estudos internacionais reportam que entre 10% e 23% das mulheres acima dos 50 anos já apresentaram uma história de fratura por fragilidade. E considerando, portanto, que quase metade das pessoas com fratura de fêmur tinham uma história pregressa de fratura, isso sugere que metade das fraturas de fêmur vem de 10% a 23% da população feminina acima dos 50 anos. Ilustrando melhor essa ideia, nesse modelo inglês, se nós considerarmos a população feminina acima dos 50 anos e todas as fraturas que ocorrem nessa população, nós observaremos que 50% das fraturas elas ocorrem em 16% da população e nos oferece uma oportunidade óbvia de intervenção preventiva que o FLS abordará. Esses 16% são as mulheres que já se apresentaram com uma fratura antiga ou estão se apresentando com uma fratura nova. Portanto, para obter o maior impacto no menor tempo possível, uma abordagem pragmática seria avaliar os indivíduos que estão em maior risco de sofrer uma fratura por fragilidade e para os quais as estratégias de tratamento atuais demonstraram ser mais eficazes na redução do risco da fratura. Nesse sentido, os indivíduos que já sofreram uma fratura por fragilidade são a população mais óbvia a ser tratada primeiro, que é a prevenção secundária. Além do que, a maioria desses pacientes são facilmente identificáveis numa parcela bem menor da população. Toda fratura por fragilidade é uma oportunidade ímpar de prevenção. Considerando, portanto, o gap aqui existente, surgiram inúmeros guidelines e revisões sistemáticas recomendando o uso do FLS como forma efetiva de prevenção secundária. O FLS consiste em uma estratégia sistematizada para a captura automática de pacientes com fratura por fragilidade, sendo adaptado, então, à realidade de cada serviço, considerando a demanda e recurso disponível. Ele é baseado em um coordenador que integra a equipe multidisciplinar e que assegura que os pacientes com fratura por fragilidade sejam captados de maneira sistematizada, provenientes geralmente dos ambulatórios, da radiologia
enfermaria da ortopedia, departamento de emergência, e recebam avaliação de osteoporose e risco de quedas, prescrição de tratamento, sempre que indicado, e informações relevantes sobre nutrição, prevenção de quedas e exercícios físicos. E o compartilhamento dessas informações com o sistema primário de saúde, ele é fundamental. Em 2013, Ganda e colaboradores publicaram essa classificação para modelos de FLS, onde o serviço é classificado de acordo com o tipo e a intensidade da assistência provisionada. Nós temos então que o tipo A ou 3I é a identificação do paciente, a investigação de osteoporose e toda a questão de osteoporose secundária e a iniciação do tratamento quando apropriado. O tipo B, também conhecido como 2Is, ele vai fazer então a identificação do paciente, a investigação, mas ele deixa o início do tratamento para o sistema primário de saúde. O tipo C, ele identifica e ele vai alertar o sistema primário de saúde que esse paciente sofreu uma fratura e precisa ser avaliado e tratado. E o tipo C, 0I, ele apenas vai educar o paciente que sofreu uma fratura. E o sistema primário nem será acionado. Bom, termino aqui então essas considerações iniciais sobre a importância do FLS e deixo para vocês meu e-mail e o link da página, o link do site da FFN Brasil. Esse é o board da FFN Brasil e ficaremos muito felizes com novas participações em nossa rede. Muito obrigada e aproveitem nosso evento. Olá, muito boa tarde a todos. É com um enorme prazer que eu estou aqui convosco hoje a fazer esta sessão de como iniciar serviços de prevenção secundária de fraturas de fragilidade. O meu nome é Andreia Marques, falo-vos desde Portugal, mais propriamente da cidade de Coimbra, e estão todos convidados a participarem na nossa discussão a seguir e sintam-se à vontade para, se quiserem, visitar o nosso serviço de fraturas de fragilidade aqui em Coimbra. Esta palestra irá abordar 3 tópicos centrais: como é que nós podemos encontrar a nossa equipa e influenciar os decisores políticos, como é que podemos decidir qual a melhor estrutura e o melhor seguimento dos nossos doentes com fratura e qual as diferentes intervenções, os diferentes papéis dos profissionais de saúde nos serviços de fraturas de ligação. Para começar, e se queremos implementar um bom serviço de prevenção de fraturas, temos que começar por identificar o líder. O líder terá que ser uma pessoa que consegue estabelecer um plano a longo prazo e estabelecer objetivos concretos. Tem que ser uma pessoa que irá ter uma responsabilidade de seguir os doentes ao longo do tempo, de ver doentes. Tem que ser uma pessoa que guie toda a equipa, que comunique com a equipa e que lidere a equipa. E tem que ser uma pessoa que consiga resolver e ultrapassar os problemas e os desafios que surjam no decorrer da implementação de um serviço deste género. Como é óbvio, tem que ter diferentes características, tem que ter conhecimento clínico sobre fraturas de fragilidade, tem que ter conhecimento em termos de gestão de serviços, tem que ter capacidade de negociação, não é? Com os decisores do hospital e tem que ter tempo para assumir esta posição de líder de um serviço de fraturas de fragilidade.
Tem que ter, como eu disse, a capacidade de mostrar aos decisores políticos e do hospital, da instituição onde se encontra, as vantagens de implementar um serviço destes. E elaborar um protocolo que irá demonstrar a vantagem em termos financeiros e em termos de benefícios ao longo do tempo. Eu aqui trago-vos um exemplo que me foi cedido pelo Cassim, que também está nesta mesa, onde nós podemos verificar, e já foi comprovado cientificamente por vários anos de pesquisa, mais de 20 anos de pesquisa, que ter serviços de prevenção de fraturas ao longo do tempo poupa-nos muito dinheiro, cerca de $1 milhão de dólares, no caso de termos 10 mil adultos com fraturas de fragilidade. Isto porquê? Porque se nós não tivermos um serviço de prevenção de fraturas, só identificamos 20% dos doentes e só tratamos 20% dos doentes, enquanto se nós tivermos um serviço de prevenção de fraturas secundário, vamos identificar 90% dos nossos doentes e tratar 70% destes doentes. E isto é uma figura que, demonstrando aos decisores políticos, facilmente os traz para o nosso lado da força, por assim dizer, da prevenção de fraturas. Quem é que mais nós necessitamos na nossa equipa para ter um serviço de prevenção de fraturas secundário com sucesso? Precisamos de envolver diferentes departamentos, diferentes serviços no nosso hospital, claro e sem dúvida alguma a ortopedia, a reumatologia, a endocrinologia, a radiologia, se este tipo de serviços estiverem disponíveis no nosso hospital, e o serviço de urgência, uma vez que nós sabemos que todos os tipos de fratura de fragilidade entram no hospital através do serviço de urgência. Temos também, sem dúvida alguma, que envolver os doentes e os cuidadores e também as sociedades, as associações dos doentes. Isto porquê? Porque eles têm muito poder político e são os maiores interessados na criação destes serviços de prevenção de fraturas secundárias. Como é óbvio, temos que envolver a estrutura hospitalar, onde estamos inseridos, os decisores do nosso hospital, sejam eles os decisores políticos e os decisores em termos de financiamento dos sistemas de saúde nos quais estamos inseridos, e temos ainda que envolver os cuidados primários de saúde, sejam eles através do envolvimento dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas ou dos terapeutas ocupacionais, o que mais se enquadrar na nossa dinâmica nacional do país onde estamos a prestar cuidados de saúde primários. E que tipos de equipa é que vocês devem selecionar para conseguir implementar um serviço de prevenção de fraturas secundárias? Podemos ter uma equipa que é única e exclusivamente um grupo de trabalho, onde vamos partilhar alguma informação. Podemos ter uma equipa que já tem mais objetivos em conjunto e partilha objetivos, ou podemos ter uma equipa de topo que tem bem definidos quais são os diferentes papéis, qual é que é a intervenção de cada um dos envolvidos na equipa e que se encoraja mutuamente. Como é óbvio, se eu tivesse que decidir, iria decidir escolher ter uma equipa com uma performance elevada, uma equipa de topo. E no meu entender e na minha experiência, por quem é que deve ser constituída esta equipa? Como é óbvio, deve ser constituída pelo líder, que já tem que ter aquelas características que eu vos falei previamente, por um médico que vai avaliar o doente, o risco do doente e fazer a parte da prescrição do tratamento, por uma enfermeira que normalmente é o coordenador de todo o serviço e que tem
papéis específicos na identificação e seguimento ao longo do tempo dos doentes pelo cirurgião ortopédico, que parte fundamental na referenciação e na equipa, uma vez que é o primeiro profissional de saúde que trata os doentes com fraturas de fragilidade, pelo administrador, que vai ser o nosso representativo da parte de decisão política e de financiamento do serviço, por apoio do secretariado, para marcações dos doentes, preparação dos processos, introdução de dados nas bases de dados e, como é óbvio, pelos doentes e pela família, que são importantíssimos não só para planear connosco todo o serviço que estamos a providenciar, mas também para o avaliar ao longo do tempo. Qual é que é o papel dos profissionais de saúde neste tipo de serviços? Eu estou-vos a mostrar um serviço e que é também o que tem sido comprovado cientificamente com maior sucesso ao longo do tempo, que é um serviço que tem então um coordenador dedicado, que normalmente é um enfermeiro, mas tendo por base os serviços, os locais, os países onde vocês estão a prestar cuidados, pode ser outro profissional de saúde dedicado a identificar e a educar os doentes e a seguir os doentes ao longo do tempo. Para além dessa função, este coordenador tem ainda que estabelecer ligação com os doentes, com os cuidados de saúde primários, com a equipa da ortopedia e ainda com a equipa, caso esta parte do tratamento não esteja sediada no serviço de prevenção secundária, com a parte da equipa que assegura o correto avaliação e tratamento da parte da osteoporose e do risco de quedas. Temos então o coordenador que está no centro de todo o planeamento dos cuidados, sejam eles de doentes que vêm de internamentos, como é o caso dos doentes com fratura da anca, ou sejam eles os doentes que vêm referenciados para a consulta externa, ou seja, ao seguimento sem ser a partir do internamento. Ou seja, por exemplo, os doentes que têm uma fratura do antebraço ou uma fratura do húmero, que são vistos avaliados e tratados para o acontecimento da fratura nos serviços de urgência, mas que depois têm que ser referenciados para este tipo de serviço. E este coordenador vai coordenar exatamente e garantir que o doente tem não só investigação dos fatores de risco e, quando necessário, realização dos testes diagnósticos, sejam eles análises ou a densitometria, para os diferentes tipos de doentes, e também coordena que o doente tenha uma intervenção específica, seja ela em termos de tratamento farmacológico ou tratamento não farmacológico, e que o doente é assegurada a educação ao longo do tempo. Para além disso, garante que existe uma interação e uma partilha de informação entre os cuidados de saúde primários e, quando necessário, outro tipo de especialidades. Por exemplo, estou-me a lembrar num caso de um doente que tem uma causa para a osteoporose secundária, deve ser referenciado para um endocrinologista ou para outro médico especialista que se ache adequado de acordo com a causa da osteoporose secundária. Sempre que estamos a tentar implementar um serviço de prevenção secundária de fraturas, devemos de fazer um piloto, e este piloto basicamente deve identificar diferentes propósitos. Primeiro, a quem é que nós vamos providenciar os nossos cuidados? É só doentes com fratura da anca? É só doentes com fratura do antebraço? São doentes só que estiveram internados? São doentes que são referenciados a partir do serviço de urgência? Como é que nós vamos identificar esses doentes? É pelo sistema informático? É porque temos um enfermeiro nos serviços de ortopedia a identificar? Isto tem que ser bem definido. Depois também temos que definir quem é que vai avaliar o doente e quando e como, e o Cassim vai-nos falar sobre isto na apresentação seguinte, pelo que eu não me vou demorar muito tempo nesta parte.
Depois, quem é que vai fazer os exames complementares de diagnóstico? E quem é que vai ver esses resultados? Muito importante. E ainda, quem é que vai avaliar da necessidade do doente realizar densitometria ou não? Peço desculpa. Então, depois devemos ter um plano de implementação do nosso serviço. Normalmente, e é sempre mais fácil nós iniciarmos o nosso serviço por providenciarmos cuidados aos doentes com fraturas da anca e a partir daqui irmos subindo o nosso grau de complexidade para outro tipo de fraturas e também passando dos cuidados aos doentes que estão internados para os doentes que nos são referenciados através do serviço de urgência. Devemos sempre começar pela identificação dos doentes, como é que nós identificamos, como eu falei previamente, quem é que vai investigar, o quê, quando, como, iniciar o tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico, e ao longo do tempo irmos monitorizando os cuidados que estamos a prestar e o seguimento dos nossos doentes e garantir que todos os doentes continuam a fazer o seu tratamento prescrito, seja ele farmacológico ou não farmacológico. Devemos sempre começar numa perspectiva local, por exemplo, no nosso hospital onde nós estamos a trabalhar, depois passar por uma perspectiva regional, imaginem, passamos de um hospital local para um hospital universitário e depois para uma perspectiva nacional, tentando englobar outros no nosso projeto e a expansão do nosso projeto. Sempre e com todo o registro dos doentes feito em base de dados, porque é isso que vai permitir que os nossos doentes e que nós comprovemos no futuro aos nossos decisores políticos que o dinheiro que eles estão a investir neste projeto efetivamente poupa dinheiro e aumenta a qualidade de vida dos nossos doentes. Onde é que nós podemos educar os profissionais de saúde da nossa equipa para estarem sempre à luz da melhor evidência disponível? O primeiro fator, e que eu acho muito importante quando estamos a iniciar um serviço deste nível, é visitar outros serviços que já tenham experiência na prestação de cuidados a doentes com fratura de fragilidade, sejam no nosso próprio país ou noutros países cujo contexto é semelhante ao nosso. Por exemplo, convido todos os colegas que queiram visitar o nosso serviço, estamos disponíveis para isso e percebemos português e espanhol e também inglês, portanto, teremos muito gosto em receber pessoas de todos os sítios. Outra estratégia é irmos aos websites das diferentes associações nacionais e internacionais, e eu trago-vos aqui alguns exemplos e saliento o website da Royal Osteoporosis Society, que tem muita informação, não só para os profissionais de saúde, mas também para os doentes. E depois temos vários livros, e saliento-vos estes 2 livros, que foram produzidos com o apoio da Fragility Fractures Network, este dedicado a enfermeiros, com todo o cuidado desde que o doente tem a fratura até à reabilitação, e o livro muito recentemente publicado sobre os cuidados ortogeriátricos ao doente com fratura de fragilidade, publicado há cerca de 2 meses, sendo que ambos os livros estão gratuitos e disponíveis na internet, no site da Springer, basta colocarem o nome e aparecem blogs e são de download gratuito. Tem ainda o site da Capture the Fracture, com muita informação, como implementar e quais os diferentes papéis que os profissionais de saúde têm nos serviços de prevenção de fraturas secundárias. Para sumariar, o que é que eu acho importante quando nós estamos a tentar implementar um serviço e manter esse serviço ao longo do tempo? Primeiro, haver uma grande partilha com os outros dos nossos sucessos e dificuldades, para que se aprenda com isso no futuro. Envolvermos com os outros para saber as suas experiências, o que é que eles fizeram bem, o que é que nós podemos aprender com eles.
aprender com os nossos erros, e isso só conseguiremos fazer se tivermos uma base de dados e se tivermos todo o nosso processo documentado do início ao fim, incluindo desde que começamos a negociar com os decisores políticos, melhorar o nosso sucesso sempre, não é? Mesmo os serviços que têm muito sucesso têm sempre coisas a melhorar, e aumentar o conhecimento da população para este assunto. Muito obrigado pelo vosso tempo. Estarei disponível para as perguntas na nossa discussão que vamos iniciar de seguida. Hello, my name's Kasim Javed, and I'm an academic rheumatologist from the University of Oxford, and I'm delighted to share with you key performance indicators for effective secondary fracture prevention. Here are my disclosures. Key performance indicators, or KPIs, mean different things to different people. Hopefully by the end of this presentation, you'll be able to understand why, how, and what the next steps are for using KPIs in the secondary fracture prevention setting. To close the secondary fracture prevention care gap, a number of healthcare systems have been put in place, such as post-fracture care services, PFCs, of which the Fracture Liaison Service, or FLS, is the most common example. These were championed by Dr. Gallagher and Dr. McClellan from Glasgow in the late 90s. The key steps for an FLS are to identify patients, investigate them, recommend and initiate treatment, and ensure monitoring to improve adherence so that enough drug is on board to reduce the risk of refracture, leading to fewer secondary care and care home admissions and subsequent care home and healthcare savings. It's now become increasingly recognised that for services to be truly effective, a fifth element of quality improvement needs to be added, as described by the Royal Osteoporosis Society clinical standards for fracture liaison services. And these quality improvement metrics are focused on making sure services are more effective, efficient, and deliver better patient experience. And this is important because FLSs are often funded on the agreement that they will reduce a person's risk of refracture, with benefits not only for the patient and their family, but also the healthcare system in general. So it's really important now if the FLS is delivering on its expectations. We now know that not every FLS is automatically effective, and more importantly, not every FLS is optimally effective and efficient. So how would you know if your proposed or current FLS is optimally effective and efficient? Well, the first step is to do this at the organisational level, and this can be done with the International Osteoporosis Foundation Best Practice Framework, which has been translated in many languages and operationalised into a questionnaire. This framework has 13 standards, and for each stand, 13 criteria, and for each criteria, standards of bronze, silver, and gold. An FLS goes to the website, downloads and completes and submits the form, and then this is independently reviewed to assign a level of achievement. And then the star is placed on the map. It's important to recognise, although we have bronze and silver and gold stars,
achieving even a Bronze Star is a tremendous result for a service, as it shows collaborative working to improve patient outcomes. And there are lots of videos in different languages you can watch to show you how to get mapped. And to date we have over 400 FLSs across 46 countries participating in this audit. Another aspect of the framework is you can use it to improve your service. When you complete the form, you may recognize there are gaps in your service organization. For example, you may not have part of your service addressing spine fractures or 12-month monitoring. With this knowledge, services can then prioritize which to improve first by looking at the expected benefit for the post-fracture care service versus the effort. So while including more spine fractures will produce lots of benefit, it will be a lot of hard work. And actually, monitoring at 12 months may produce more benefit for much less effort. Once this process has been completed through the main criteria of the framework, another component is to look at your actual performance at the patient level. And here I was very lucky to work with a talented group of researchers and clinicians from the IOF Capture the Fracture Working Group, the National Osteoporosis Foundation, and the Fragility Fracture Network to condense down a core set of patient-level key performance indicators. These aim to show the current performance of key FLS, step delivery, prioritize what to improve, and then understand how to improve. Now, indicators have to be meaningful and measurable. And whilst reducing fractures in the whole of society and reducing refractures at the individual level are the main aim, these are very difficult to interpret because we don't know what the baseline is. Changes in demography, risk factors or geography can change fracture rates and even refracture rates quite substantially, far and above any changes we'd expect from an FLS. However, it's now incontrovertible that anti-osteoporosis treatment reduce overall fracture risk for individuals if they take them long enough. So we use this to anchor our KPIs by looking at the number of proportion on anti-osteoporosis medication at 4 and 12 months from the date of fracture. However, this is not enough. We need to be able to develop indicator sets across the whole of the pathway so services will know where the gaps are that have led to their overall performance. And here you can see the KPIs from identification, assessment, treatment, and then monitoring, mapping the patient pathway. And I'll go through them quickly now. So the first KPI compares the number of non-spine fractures submitted compared to the expected caseload. And if you don't know how many patients you should be seeing, an easy guide is to multiply by 5 the number of hip fracture admissions. The second step is to look at the index spine fractures submitted, and here the caseload is more tricky. And we at present recommend they should be roughly around 75% of hip fractures or clinical fractures, but maybe double that if you include radiological fractures.
The next two KPI look at time, so ensuring people are assessed in less than 12 weeks, and for those requiring DEXA, they have this performed within 12 weeks as well. As the aim is to reduce overall fracture risk, assessing falls is critical. So we've included a KPI to make sure that there is some measure of falls assessment in line with local, regional or national recommendations. A key KPI is KPI 6, where we understand how many people actually recommended anti-osteoporosis medication, recognizing that calcium vitamin D therapy we know is not enough to reduce fracture risk on their own in the post-fracture care setting. We need to make sure patients are on treatment early, so we want to ensure that within 16 weeks there's a check to make sure patients are contacted, to make sure they started strength and balance classes, as well as any anti-osteoporosis medication. And then KPI 10 is focusing on a very important outcome. How many patients are still on anti-osteoporosis medication 1 year after fracture? And this is probably the most marker of effectiveness for a service. The final KPI relates to completeness of data. We know that without good data, benchmarking is challenging, and so we've put this in as the final KPI. Professor Serge Farr and I had a very good discussion about these KPIs, which you can watch on our webinar series on the Capsular Fracture website here. Now, no indicator standard is 100%, so we've identified indicators to be less than 50%, 50 to 80%, or more than 80%. And from the modelling we've done so far, FLSs really need to be achieving over 80% if they're going to be truly effective. So when you've got these KPIs together and recorded, what do you need to do next? Well, here you have a number of options. If enough services have aggregate data with similar formats, you can actually compare services on the national level. And this is really important because it can show nationally or regionally where there are gaps in service or where there are areas of good practice. And this is data from the UK, England and Wales FLSDB audit initiated by Professor David Marsh within now the Falls and Fragility Fracture audit program at the Royal College of Physicians. Each circle is a hospital. The bigger the circle, the more trauma patients. Grey is no